noite, irmãos, graça e paz. Graças a Deus por estarmos essa noite aqui na casa do Senhor. Viemos para estudar a sua palavra. Nós estamos estudando o livro dos Salmos nas quartas-feiras. Estamos expondo os livros da palavra do Senhor. Quem é da igreja já sabe, talvez se tiver, só quem não sabe são os prováveis visitantes. Muito bem, então nós vamos começar o nosso estudo. Hoje a gente vai tentar terminar um pouco mais cedo, vamos ser um pouco mais breves por conta da nossa assembleia. Teremos a assembleia para prestação de contas. Hoje a minha ideia com os irmãos é estudar o Salmo 85, dando sequência aí nos nossos estudos. O tema que eu dei é esse que os irmãos estão vendo, a busca por reavivamento espiritual. Então, abra sua Bíblia aí nesse salmo e deixe-a aberta já nessa passagem. Nós vamos expor nessa noite o Salmo 85. A busca por reavivamento espiritual. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. E estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém. Muito bem, irmãos, esse é o Salmo 85, um salmo curto, pequeno, são apenas 13 versículos, mas os irmãos vão perceber quantas verdades preciosas tem aqui neste salmo. Vamos então à exposição dele. Esboço do Salmo 85. Ele, em linhas gerais, está dividido em 3 partes. Primeira, a lembrança do passado, versículos 1 a 3. Segunda, a restauração do presente, versículos 4 a 7. E terceira, a promessa do futuro, versículos 8 a 13. O Salmo fala sobre reavivamento espiritual, sobre despertamento, sobre vivificação, conforme é a palavra que é usada no texto. E o salmista, ele fala de reavivamento dentro de uma tripla perspectiva. Uma perspectiva passada, futura, presente e futura. Então, o salmo está dividido em 3 partes. São essas aí. O salmista vai falar do passado, do presente e do futuro, tendo como pano de fundo e tendo como assunto o reavivamento espiritual, um assunto ou uma matéria de fundamental importância para todos nós. Então, ele se lembra do passado, ele pede restauração no presente e ele anseia por uma promessa do futuro. Então, passado, presente e futuro, lembrança, restauração e promessa é a estrutura homilética do Salmo 85. É o que nós vamos ver, então, em linhas gerais. Deixa eu só falar algumas
algumas informações importantes deste salmo. Informações do Salmo 85 para preparar a gente para este salmo. Primeira, sobre o autor. O autor são os filhos de Coré, ou Corá. Talvez na sua Bíblia esteja Corá, talvez na Bíblia de outro esteja Coré. Há uma variação do nome de se é Corá ou Coré, mas esse é o nome que aparece aí no título em itálico. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Na minha está Corá. Essa é a primeira informação. A segunda informação importante sobre o Salmo 85 é a gente voltar um pouco na história e lembrar quem foi Coré. É uma informação importante para que a gente seguir melhor aqui no Salmo 85. Quem foi Coré? A história nos mostra que Coré foi um líder rebelde. A sua história é contada lá no livro de Números, no capítulo 16. Nós até conhecemos a revolta de Datã, Coré e Abirão. Esses três homens, esses três líderes em Israel, se levantam e, talvez enciumados, e questionam a liderança de Moisés. Por quê? Será que o Senhor só fala com Moisés? Com um povo tão grande, com 603.730 pessoas, Deus só fala com Moisés? Não, talvez ele fale com a gente também. Então ele junta aí essa revolta, a revolta de Datã, Coré e Abirão. E 250 homens, líderes, Moisés pede que aconteça algo inédito. E aqueles homens são engolidos vivos pela terra, lembra disso? Isso está lá em Números, capítulo 16. Então, é aí o início da história. Coré, seu líder, seu ancestral aqui é um líder rebelde. Números 16. Os filhos de Coré não foram mortos nessa revolta, porque os filhos não pecaram, os filhos não entraram nessa onda aí questionadora de Coré. Eles não morreram. E lá em Números 26:11 é dito que, mas os filhos de Coré não foram mortos. O pai sim, mas os filhos não. Então, só refrescando a memória aí, quando o texto diz Salmo dos filhos de Corá, então você e eu relembramos a história do líder rebelde e dos filhos que não foram mortos. O contexto: quando que os filhos de Coré escreveram este salmo? Não sabemos exatamente, não dá para a gente precisar, mas às vezes, como a gente tem feito, tem vários salmos que a gente precisa se guiar por uma pista. Eu sigo pistas, eu sigo sinais, evidências. E nós temos aí uma evidência do Salmo 85, que provavelmente esse salmo foi escrito depois, na volta do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico ocorreu em 586 a.C. Se você tirar mais 70, então dá 516 a.C. Olha a pista aí que ele dá. Olha só, verso 1 do texto diz assim: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Essa é uma pista aí importante. Restauraste. Daqui a pouco eu vou citar o Salmo 126. E o Salmo 26 começa com uma dinâmica muito parecida. Quando ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, inclusive, o Salmo 85 e o 126 têm essa semelhança. Eles são meio que irmãos em relação ao assunto, ao conteúdo. Então, o versículo 1 dá essa dica para nós, nessa ideia de restauraste a prosperidade de Jacó, provavelmente o retorno do cativeiro babilônico. Dito isso, então, a gente pode entrar no Salmo e ver aquela tripla perspectiva de reavivamento. O reavivamento sendo visto numa ótica do passado, do presente e do futuro. O que os filhos de Coré esperavam sobre reavivamento? Você lembra, por exemplo, do profeta Abacuque? No seu livro lá, uma das coisas que ele pede é avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos e no decorrer das gerações, faze-a
conhecida, avivamento. Vamos ver então essa tripla perspectiva de reavivamento. A busca por reavivamento espiritual na perspectiva dos filhos de Corá. Então, primeira parte, a lembrança do passado. Versículos 1 a 3. Olha só o que ele vai falando. Então, versículo 1, o favor de Deus com Israel, personificado na pessoa de Jacó. Versículo 1 novamente. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Então, é Deus mandando o seu favor para com o povo de Israel, restaurando a sorte deles. E agora sim eu citei, agora sim aparece o Salmo 126, o verso 1 diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa boca de alegria, ficamos como quem sonha. As nações perceberam o que Deus fez, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É o salmista pedindo reavivamento, dizendo, Deus já fez, Ele já realizou no passado. Então, é o favor de Deus com Israel, personificado na pessoa de Jacó, o pai da nação. Lembra lá, Jacó teve os seus filhos, na verdade a gente fala 12, mas são 13 filhos, né? Porque tem uma mulher chamada Diná, e no final da sua vida ele pega os 2 filhos de José para ele, Manassés e Efraim, então num total aí de 15 filhos, 12 mais a Diná, mais os 2 filhos de José, os seus netos. E depois eles vão para o Egito e viram uma nação, é a nação de Israel personificada na pessoa de Jacó. Versículo 2, o que foi mais que Deus fez no passado? Perdoou os pecados do povo. Veja só, verso 2, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A gente conhece a história lá liderada por Moisés, e a gente sabe que quantas vezes o povo era rebelde, não é verdade? Quantas rebeldias realizadas pelo povo. E o salmista diz assim, olha, Deus perdoou a iniquidade do povo. E Deus é muito misericordioso mesmo. Porque quando o povo tinha fome, eles diziam, nós não temos comida. Quando faltava água, queremos água. E Deus tirava a água da rocha, realizava grandes sinais, grandes milagres. Eles tinham saudades das panelas cheias de carne lá do Egito, lembra? Panela cheia de carne, melões, alhos silvestres, até cebola eles cobiçavam, até cebola eles desejavam. Que saudade que nós tínhamos lá do Egito. Naquele tempo é que era bom. Mas eles só não contaram a história toda, porque eles também apanhavam, viviam debaixo do chicote dos egípcios. E o salmista diz assim, olha, Deus perdoou a iniquidade do seu povo. Então o que foi que Deus fez? E o que é interessante aqui para o salmista é que, mais importante de que libertar do cativeiro, o que mais impressiona o salmista é Deus perdoar o povo e não restaurá-lo. E não tirá-lo debaixo do império babilônico. O mais impressionante é Deus usar de misericórdia e perdoar este povo, mesmo fazendo tudo aquilo que fez. E essa ideia do perdão, né? O perdão personificado na pessoa do Pai no Antigo Testamento, e eu coloquei ali, né, o perdão personificado na pessoa de Jesus. Jesus é aquele que perdoa os nossos pecados lá no Novo Testamento. Eu coloquei uma referência ali para nos lembrar. A 1 de João 1,9. Provavelmente alguns aqui conhecem o texto, que diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João diz mais na sequência do texto, no capítulo 2, versículo 1, ele diz, olha, filhinhos, eu escrevi essas coisas para que vocês não pequem. Todavia, se pecarem, nós temos um advogado, com letra maiúscula,
temos um advogado justo diante do Pai, e ele faz a propiciação pelos pecados não só dos nossos, mas também do mundo inteiro. Então, a perspectiva de o Pai é aquele que perdoa a iniquidade do povo no Antigo Testamento, e Jesus é apresentado como aquele que nos perdoa no Novo Testamento. O que mais que o salmista faz? Ele lembra que ele está olhando pelas lentes do retrovisor. Ele está pedindo reavivamento espiritual, lembrando do que Deus fez no passado. E tem um texto interessante, né? Jeremias, se não me engano, Lamentações de Jeremias 3:21, ele diz assim: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. É a mesma ideia, Jeremias viu a cidade destruída, e ele tem agora que trabalhar com memória, com lembrança. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Que mais que ele lembra do passado? Versículo 3. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Então é Deus reprimindo, segurando a sua ira, para que o povo não fosse destruído. Então olha só, o que foi que Deus fez no passado? Livrou Israel da Babilônia, perdoou os pecados do povo, e ainda segurou a sua ira, para que este povo não fosse consumido. Em determinado momento lá da travessia, o povo rumo à terra prometida, o povo constrói o bezerro de ouro e Deus fala assim para Moisés: Moisés, dá licença, sai da minha frente, que eu vou destruir todo esse povo. E eu vou começar de novo, só com você. Lembra que Deus já tinha começado só com Abraão? Gênesis 12, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, lembra disso? E depois de Gênesis 12, que é o início da grande história, lá em Êxodo 32, Deus diz assim: Moisés, sai da minha frente, que eu destruo 603.730 pessoas e começo de novo, só com você. Já pensou Deus se tivesse feito mesmo? Teria que começar tudo de novo, e Moisés e a esposa dele lá, até chegar em 600.000 pessoas novamente. O Deus que havia lá em Gênesis dito: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra, crescei e povoai a terra, etc. E o salmista diz assim: no passado, Deus reprimiu, Deus segurou a sua mão, quando disse para Moisés, por exemplo: sai da minha frente, para eu destruir esse povo e começar do zero, ou do um. Começar do 1. Então, a busca pelo reavivamento espiritual no passado. E a ira de Deus, irmãos, é um dos atributos do Senhor. A gente não gosta muito de falar desse atributo, né? A gente prefere falar que Deus é amor. Não é assim? É melhor, né? Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, mas Deus é irado. O profeta Naum deixa muito claro isso. Diz que Deus é um Deus irado, que não inocenta o culpado. A nossa justiça humana pode até confundir, mas para Deus, inocente é inocente, culpado é culpado. E o salmista diz assim: Deus segurou a sua ira para não destruir o seu povo. Hebreus 10:31, um texto chocante, que diz assim: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Agora vamos ver aí a percepção do salmista nessa busca pelo reavivamento espiritual, agora olhando para o presente. Vamos ver o presente. Segunda parte, a restauração do presente, versículos 4 a 7. É a segunda parte aí do nosso salmo. Diz assim, versículo 4, ele pede que Deus o restabeleça. Olha como muda o tempo verbal, não é mais no passado agora. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. O verbo mudou, restabelece-nos. Ele não olha mais para o passado, ele olha agora para o presente. E a ideia que o salmista tem em mente é a seguinte: que Deus repita as obras do passado. Essa é a ideia.
nós já experimentamos reavivamento espiritual no passado. O Senhor é poderoso e que o Senhor repita as obras do passado e as faça no presente. Restabelece-nos, Senhor. O Senhor nos livrou da Babilônia. O Senhor perdoou os nossos pecados. O Senhor segurou a sua ira. Versículos 1 a 3. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Porque a nossa busca por uma vida espiritual sadia, plena, na presença do Senhor, precisa de renovação a cada dia. A cada dia. Vocês já repararam? Eu mesmo já tive essa experiência. Às vezes a gente participa de um congresso, de um grande congresso, onde vai grandes preletores. Eu já participei de alguns lá em São Paulo. E aí você ficava sexta, sábado e domingo. Você ouvia grandes palestras, grandes palestrantes, você saía lá encantado, cheio de fogo no coração, ouviu grandes palestrantes nacionais, internacionais. Aí você volta e vem a segunda, a terça, a quarta, e parece que o fogo vai se apagando. Aquela intensidade que nós vivemos sexta, sábado e domingo, se nós não tivermos cuidado, vai se apagando. Então, a gente precisa constantemente pedir, Senhor, restabelece-nos. O que o Senhor fez no passado, faz de novo, faz no presente. Restabelece-nos. É a ideia por uma busca constante pela presença de Deus. É mais ou menos só para os irmãos entenderem o que acontecia com Moisés. Lembra do Moisés? Que quando ele ia lá para o monte, ele tinha que colocar o véu. Aí o seu rosto brilhava, aliás, sem o véu, né? Porque estava face a face com o Senhor. Aí quando ele descia, tinha que colocar o véu porque o rosto dele estava brilhando. Só que passou o tempo e não tinha mais brilho. E ele continuava com o véu. Para que todo mundo pensasse que ele era um homem velado. Não, velado não. Para que ele era um homem cheio de brilho. Aí, o pessoal pensa, bom, ele foi falar com o Senhor lá em cima, lá no monte, o rosto dele está brilhando, falava face a face com o Senhor, quando ele descia, o brilho ia acabando, mas ele queria que o pessoal pensasse que eu continuava brilhando. Mas se nós não tomarmos cuidado, o brilho sai, o brilho some, e aí aquela velha natureza, a briga da velha natureza volta. Gálatas 5,17. O espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, porque eles são opostos entre si. O que o salmista diz é o seguinte: Senhor, o Senhor já fez, foi uma bênção para a geração passada, mas eu quero que o Senhor faça de novo. Faz hoje. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. A gente já experimentou muito a tua ira. Versículos 5 e 6, ele faz 3 perguntas para Deus. Perguntas retóricas, perguntas de alguém que está incomodado. Olha só, versículos 5 e 6. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos? Olha a expressão, vivificar-nos. É daí que eu tirei o tema, né? A busca pelo despertamento espiritual. Vivificação ou despertamento espiritual. Para que em ti se regozije o teu povo? 3 perguntas. 3. Para dizer assim, Senhor, não continue sempre irado conosco. Tenha misericórdia de nós. Derrama da tua graça, da tua bondade. No versículo 5, que eu coloquei ali um resumo, as 2 perguntas iniciais apontam para a ira de Deus. As primeiras 2 perguntas apontam para a ira de Deus. Que ele pergunta, o Senhor vai ficar irado para sempre com a gente? E o teu amor, e a tua bondade, a tua fidelidade? E aqui eu me lembrei do Salmo 13, versículos 1 e 2. Lembra das perguntas de Davi? Nos 2 versículos iniciais do Salmo 13, ele pergunta, ele pergunta 4 vezes. Até quando, Senhor? Até quando? O Senhor não vai fazer nada? Até quando? Olha a semelhança das perguntas. Lá ele está aflito,
pedindo livramento, pedindo proteção, que Deus cuide dele. Aqui o salmista está pedindo: Senhor, desvia a tua ira de nós, para que o reavivamento ocorrido no passado também nos alcance no presente. Porque a gente não vive só de história. A história é uma bênção, mas o que os nossos pais experimentaram no passado, nós também precisamos experimentar. Jacó, por exemplo, antes da sua conversão, toda vez que ia referir a Deus, era o Deus, lembra disso? Era o Deus de meu pai, lembra? É o Deus do meu pai, é o Deus do meu avô, mas não é o Deus do meu pai somente, tem que ser o meu Deus, o meu Deus. A pergunta do versículo 6 é por reavivamento. A questão que ele deseja é reavivamento, despertamento, para que ele tenha alegria em Deus. E por falar em alegria, irmãos, a gente está saindo aí desse feriado aí de carnaval, que começou sexta-feira, e muita bagunça, muita permissividade, muita libertinagem. Alguns ficam em casa, outros vão viajar. A gente faz um retiro espiritual para ver se a gente esquece, se a gente não vê essas coisas. E aí essa alegria, a festa da máscara, termina em cinzas. Na quarta-feira de cinzas. O que parecia alegre na sexta-feira termina em cinzas. E o salmista está mostrando o seguinte, que na verdade, a alegria mesmo, só em Deus. Só Deus pode nos dar a alegria, pode encher o nosso coração dela. Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo disse: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ele diz, a ideia do salmista é: Senhor, vivifica-nos, restaura-nos espiritualmente, porque somente isso nos dá alegria. Toda e qualquer outro tipo de alegria é passageiro. É passageiro, é vão. Veja aí agora o versículo 7. O pedido dele, o pedido pela misericórdia de Deus. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Então, a expressão misericórdia é para fazer um contraste com a ira. O Senhor vai ficar irado com a gente para sempre, é ira, 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 ira. Mostra o contrário disso para nós, Senhor. Mostra a tua misericórdia. Misericórdia. E a palavra de Deus diz lá em Lamentações que são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam a cada manhã. Ele também aponta para uma outra coisa, além de alegria, ele aponta também para salvação e concede-nos a tua salvação. Alegria verdadeira só em Deus. Salvação também. Só em Deus, só em Jesus. Eu coloquei ali, Jesus é o nosso Salvador, único Salvador. Atestado e falado pelo apóstolo Pedro. João 6, 68 e 69, é aquele longo capítulo. João 6 é aquele texto que fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Muita gente começou ouvindo Jesus, e ele aperta, vai fazendo um duro discurso, as pessoas vão indo embora. Começa uma multidão, segundo alguns estudiosos, de 15 mil pessoas, ouvindo o sermão de Jesus. Ele vai apertando, no final do capítulo, no final do sermão, só tem 12. Só 12, de 15 mil só tem 12. Não 12 mil, 12. Jesus olha ao redor, mostra o ambiente e diz assim: e vocês? Querem ir embora também? Todos já foram. Vocês querem? Um próprio grupo de discípulos, lá na altura do versículo 60, cerca de 60 discípulos disseram assim: duro é esse discurso. Quem o pode aguentar, suportar? Vamos embora. Aí Jesus olha para os 12 e diz assim: e vocês querem ir embora também? Todo mundo foi embora. Olha lá. Aí Pedro diz nos versículos 68 e 69, Senhor, para quem iremos nós?
Só tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Está ruim com o Senhor, mas é pior sem o Senhor. Então, para onde iremos nós? Olha, se tivesse uma outra opção de salvação mais light, nós até arriscaríamos a dar uma fugidinha lá. Mas não tem. Essa ideia de cruz, de tomar o cálice, de morte, seguir, renúncia, não tem, é isso aí. Para onde iremos nós? Está ruim com o Senhor, mas vai ficar pior sem Ele. Então é aqui que nós estamos, é aqui que vamos permanecer. Então, a perspectiva do presente. E para a gente finalizar, a perspectiva agora do futuro. A terceira parte, a promessa do futuro, ainda vendo esse aspecto do reavivamento espiritual. Versículos 8 a 13. Versículo 8 diz assim, o seu compromisso assumido com Deus. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Veja que interessante aqui, o verbo do versículo 8, mudou de novo. Escutarei, futuro. No início é passado. No versículo 4 é presente, com restabelece-nos. E agora o verbo está no futuro, escutarei. Passado, presente e futuro, nessa busca pelo reavivamento espiritual. E a ideia do versículo 8, ele diz que assume um compromisso com Deus, que Deus iria falar de paz. Deus vai falar de paz ao seu povo. Lembra que ele vinha falando? Deus está irado, Deus está bravo, Deus está nervoso, Deus está irado. E agora o discurso não é mais de ira, o discurso é de paz. Paz. A palavra hebraica, vocês já devem ter ouvido falar, né? Qual que é? Shalom. Não é assim? Shalom, a palavra hebraica para paz é shalom. E a palavra grega para paz, alguém sabe? Não? O universitário aqui, o pastor Nelson, está falando aqui, é eirene. É de onde vem aquela palavra, o nome de uma mulher. Alguém conhece uma Irene? Irene. Qual o seu nome? Irene. É da raiz grega lá da palavra para a palavra eirene, que é paz. Então as Irenes devem ser pacíficas, provavelmente, eu acho. Então, shalom em hebraico e eirene em grego. Os filhos de Corá estão cantando assim, Deus agora vai falar de paz. Paz. E por falar em paz, eu lembrei aqui de Jesus, né? Jesus é a nossa paz. João 14, 27 diz assim, Jesus estava naquela aula de despedida com os discípulos, João capítulos 14, 15 e 16, e nesse versículo aí ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Deixo-vos a paz verdadeira, e não essa paz, esses acordos aí, que o mundo faz aí, que dura 5 minutos, até alguém dar o primeiro tiro, fazer a primeira ameaça, aí tem que fazer um novo acordo de paz. A paz perene está somente em Jesus. Versículo 9. A salvação dos piedosos está próxima. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Essa perspectiva de salvação aqui é a seguinte, ele pedia por salvação nos seus dias e pedia por salvação nos dias vindouros, nos dias de gerações futuras. Eu coloquei uma frase ali, a coisa mais importante da nossa vida é a salvação. Você pode ter dinheiro, ter riqueza, você pode conseguir o que você quiser, mas no final das contas haverá um julgamento, haverá uma prestação de contas,
e um dia nós estaremos, na linguagem do apóstolo Paulo, diante do tribunal de Cristo. E lá ele vai dar a sentença. À esquerda ficam os bodes, à direita ficam as ovelhas. Haverá um juízo, haverá um tribunal. E todos nós vamos comparecer, toda língua vai confessar, diz a Escritura, todo joelho vai se dobrar. E a perspectiva dos filhos de Corá é: a salvação dos piedosos está chegando. Nos seus dias, salvação para ele apontava para a primeira vinda de Jesus. A nossa salvação está chegando, ele olhando para frente, quando o príncipe da paz de Isaías 9:6 estava para chegar. Então ele olha para frente. Para nós hoje, salvação, nós continuamos olhando para frente. A diferença são as vindas. Os filhos de Corá esperavam a primeira vinda de Jesus. E nós hoje aqui esperamos a segunda vinda de Jesus. Que ele virá pela segunda vez, audivelmente, visivelmente, trazendo a igreja, trazendo anjos, com glória, com resplendor. Ele veio na primeira vez como um cordeiro mudo, e agora ele virá, segundo Apocalipse capítulo 5, como um leão que ruge. E os filhos de Corá proclamam dizendo: a salvação dos piedosos está próxima. Está próxima. Versículo 10. O encontro de fundamentos sólidos. Encontro de palavras que só vão se concretizar no Novo Testamento. Encontram-se a graça e a verdade. A justiça e a paz se beijaram. Viram essas expressões? A ideia de o encontro de fundamentos sólidos. Por exemplo, graça e verdade. Você só vai ver mesmo plenamente no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento o que prevalece é lei e verdade. É a lei, é a Torá, são os mandamentos. Então ao pé da letra seria, lei e verdade se encontraram. Mas ele, olhando para o futuro, já meio que antecipa e diz, a graça e a verdade se encontraram. E não é que Jesus vai falar disso lá no Novo Testamento? Jesus vai falar exatamente isso, que graça, lá em João 1,17, ele diz assim, a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por mim. Impressionante. Reavivamento espiritual numa perspectiva futura. A graça e a verdade se encontram plenamente, João 1,17. Moisés é responsável pela lei e eu sou responsável pela graça e pela verdade. É o cumprimento pleno na pessoa de Jesus Cristo. Versículo 11, estamos acabando. O relacionamento restaurado com Deus, verso 11. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. A ideia aqui novamente é um encontro, é uma união. Eu coloquei a união da terra com o céu. São conceitos que só serão realizados plenamente no futuro, com a vinda de Jesus. Ele fala de terra e de céu. Da terra brota a verdade. Essa verdade vem plenamente na vinda de Jesus. E lá em João 14,6, não é que ele falou isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí ele diz que do céu desce a justiça. Porque não devemos esperar uma justiça perfeita aqui, porque a gente já sabe que não vai dar. A gente fica brigando e para cá e para lá e se matando, famílias que deixam de se falar por causa de partidos políticos, não é assim? A gente está em ano eleitoral e vai ser um caos até lá. Pessoas que defendem a esquerda, a direita, o centro, mas isso é bobagem. Justiça, a nossa, por exemplo, a nossa Suprema Corte, que deveria estar fazendo justiça, não faz justiça. Percebe? Que a justiça mesmo não é daqui, a justiça é do alto. A justiça é do alto.
Da terra brota a verdade, personificada em Cristo. João 14:6. Do céu desce a justiça. E isso se completa plenamente em Apocalipse 21. Quando João diz assim: eis que eu vi a terra e o céu, vi descer a nova Jerusalém. Apocalipse, um spoiler aí, eu estou no 1 ainda, mas eu vou dar um spoiler do 21. Vi descer do céu a nova Jerusalém que se encontra com a terra. Aí, quando a nova Jerusalém desce, aí chegou a justiça. Mas aqui, a justiça é falha. Muito falha. Então, o salmista dizendo assim, olha, Senhor, concede-nos o reavivamento espiritual no futuro, para a minha geração, para as gerações futuras. Versículo 12, o amor e o cuidado de Deus pelo seu povo. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. Terra que produz fruto dentro da cultura deles, né? Israel era um país que dependia das chuvas, da plantação, do cereal, dependiam da bênção de Deus. A ideia aqui do salmista é o amor e o cuidado de Deus refletidos na fertilidade da terra deles. Lembra, por exemplo, quando Elias disse que não ia chover? Lembra? E durante 3 anos e meio sobre a minha palavra não vai chover, foi um caos. Um caos. O rei Acabe procurou Elias em tudo quanto é povo, cidade, reino, nação, para que Elias aparecesse, desse um jeito lá e orasse de novo. Ele orou para não chover e eu orar para chover. E o salmista diz assim, olha, Deus mostra o seu amor e o seu cuidado pelo seu povo, e isso fica refletido e claro, nítido, na fertilidade da terra, para que o povo pudesse plantar e colher. E o versículo 13, a descrição de um atributo de Deus. Nós já falamos um pouco dele, né? É a justiça. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. A sua justiça proclama o seu caminho. Deus é justo. Seus caminhos são justos. A plataforma que ele veio trazer lá em Mateus, no início de Mateus, lembra quando ele falou? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa plataforma, essa proximidade é a justiça, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Esse é o Salmo 85. O que podemos aprender do Salmo 85? 3 lições importantes para nós, rapidinho. O que me chamou a atenção neste curto salmo? Primeira, agradecer o perdão de Deus. Versículo 2, veja só. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. Agradecer pelo perdão. Nós não somos pecadores? Somos falhos, erramos, desobedecemos. A Bíblia fala assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Então, veja, e é mais ou menos assim, eu peco hoje, aí chego para Deus, Senhor, e aí depois eu chego para Deus, Senhor, me perdoa. Aí amanhã eu fiz a mesma coisa. Senhor, sabe aquele pecado de ontem? Foi, de novo. Aí passa 2 dias, 5 dias, aí o mesmo pecado, 20 dias, fazendo a mesma coisa e fazendo o mesmo pedido. Deus é muito misericordioso, não é? Então nós precisamos agradecer a Deus pelo perdão que Ele nos dá na pessoa de Jesus. Isso não é de graça, isso custou o sangue do seu Filho. Segunda, pedir por restauração espiritual. Isso é algo importante e urgente para todos nós. O versículo 6 diz, porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Como está a sua vida espiritual? O seu relacionamento com Deus? A sua intimidade com o Senhor? Aquele momento que ninguém vê. Seu pai não vê, sua mãe não vê,
A igreja não vê, os pastores não veem, os presbíteros não veem. Como é que está a sua vida espiritual? Nós nos alimentamos do pão físico, mas não podemos nos esquecer do pão espiritual, que é a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo ler os 4 capítulos. Lê um só, tá bom. Começa lendo versículos, um capítulo, não se preocupe em terminar em um ano. Crie o hábito. E depois de 15 dias, 20 dias, você vai ver que você pega o embalo aí para ler a palavra. Ela não é a nossa única regra de fé e prática? Como está a sua vida espiritual? Terceira lição aqui, escutar os ensinos de Deus. Versículo 8. Ele diz: escutarei o que Deus, o Senhor disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Escutar os ensinos de Deus. As verdades da sua palavra, reveladas na sua palavra. E os ensinos de Deus nem sempre são bons. Ele vai te dizer sim, ele vai te dizer não, ele vai te dizer espere. Escutar os conselhos de Deus, os ensinos revelados na sua palavra. Você tem escutado a Deus? Seus conselhos, seus princípios, sua vontade? Essas são as lições para nós. É isso. Esse é o Salmo 85. A busca por reavivamento espiritual, vendo da perspectiva do passado, do presente e do futuro.